As plantas daninhas têm crescido a sua importância e dificultado a vida do produtor de soja aqui no Rio Grande do Sul. E para ajudar a gente a entender como é que está essa evolução das plantas daninhas para a soja aqui no estado e as opções que o produtor tem para combater esse problema, a gente está aqui com o Cristiano Fole, ele que é líder comercial em Liste Sul, vai conversar um pouquinho com a gente. Cristiano, conta para a gente um pouquinho como é que está esse cenário de daninhas aqui no Rio Grande do Sul. Vem crescendo essa presença dessas plantas, né? Exato. Boa tarde. Hoje o Rio Grande do Sul e o sul do Brasil principalmente vem tendo um acréscimo bastante significativo na questão das plantas daninhas, né? Que hoje escapam do controle apenas com glifosato, né? Que é realizado hoje, e na pós-emergência da soja a gente fica bem restrito de opções. Tendo em vista esse cenário, o Enlist chega hoje no mercado com uma opção que facilita bastante o manejo do agricultor em relação à buva, trapoeraba, caruru, que é uma planta daninha que vem crescendo muito aí nesse último ano. A gente notou bastante presença, bastante foco já no estado. E o sistema Enlist, além de trazer uma opção do uso de um glifosato na pós-emergência, né, tanto na soja Enlist como Conquesta, também pode lançar mão aí o agricultor do uso de um glufosinato de amônio e do Enlist Colex D. Esse Enlist Colex D em questão, ele é um novo sal de 2,4-D, o sal colina, que ele transfere aí para o agricultor aí, uma baixa deriva, né, reduz a volatilidade, então ele acaba fazendo com que o manejo seja bastante simples e de certa forma bastante seguro, seguindo as boas práticas agrícolas, né? Temperatura correta, umidade e a utilização de pontas com indução de ar. Cristiano, quais são as principais ervas daninhas, plantas que vocês têm acompanhado aparecendo nas lavouras aqui no estado? Hoje os agricultores nos buscam principalmente por causa da buva, né? A buva, a gente sabe que o manejo às vezes com a própria palhada, um controle mais efetivo às vezes pode fazer com que a gente minimize o problema na cultura da soja, né? Porém hoje a cultura da soja, após a emergência, a gente tem se deparado com muitos problemas com buva. Então acho que o buva hoje é uma das principais plantas daninhas que acometem a produção da soja e a gente consegue com o sistema fazer aplicações em pós-emergência dessa soja Enlist, com o uso do Enlist Colex D e, em alguns casos, fazendo uma aplicação sequencial de um glufosinato de amônio. Dessa forma, a gente consegue limpar as áreas de buva, fazendo com que a soja cresça no limpo. Além da buva, a gente percebeu também a questão do caruru, né, que tem crescido muito nesse último ano, pelo que a gente percebeu, além de áreas, né, focos mais isolados de trapoeraba, leiteiro, própria losna, o pessoal nos questionou também, e todas essas plantas daninhas citadas a gente consegue ter um controle bastante efetivo com as ferramentas que a gente está trazendo ao mercado junto à soja Enlist. E qual que é a importância de conseguir fazer esse controle na soja já emergida? Bom, o agricultor, além de ganhar aí um tempo correto, digamos assim, na cultura da soja, né, sem ter o problema aí da queda na produtividade, porque essas plantas, no momento que elas estão competindo com a soja, elas acabam ganhando essa batalha, digamos assim, e a soja acaba perdendo potencial produtivo. Então hoje a única alternativa que ele teria seria fazer alguns produtos que talvez causassem fito nessa soja, né, alguns danos nessa soja. Porém, a gente consegue ofertar aí o agricultor para que ele tenha aí o controle e o sucesso das plantas daninhas na pós-emergência, o que facilita aí muito, né, o manejo, flexibiliza aí bastante e facilita a vida do agricultor. E mesmo nesse cenário que a gente tem acompanhado aqui no estado, né, nos últimos anos, com falta de chuvas, dificuldades com estiagem, mesmo assim essa questão das daninhas segue sendo um problema até crescente? Segue sendo um problema, as plantas daninhas elas vêm cada vez ganhando mais espaço em função do uso de ferramentas, né, se tornar reduzido, né, em função de alguns produtos que já não estão mais disponíveis. A gente começa a ter alguns problemas pontuais. E o déficit hídrico, a soja e milho sempre são os grandes prejudicados e a planta daninha parece que ignora esses problemas e ela continua aí ganhando espaço, ganhando terreno em função às vezes de um menor uso de herbicidas, né, em função aí de segurar algum gasto, a gente acaba fazendo com que escape bastante planta daninha aí para o ano seguinte. Então, mesmo com algum cenário adverso, é importante manter esses investimentos, essa manutenção na lavoura. Sem dúvida alguma, né? O investimento hoje em plantas daninhas ele é extremamente rentável ao agricultor porque hoje uma planta daninha ela pode causar muitos prejuízos na produtividade se não manejada de forma correta, né? Então o barato pode sair caro. E para a gente encerrar, né, Cristiano, tudo no final se resume à produtividade, que é isso que o produtor quer ter na hora de colher, né? Exato, acho que de nada adianta, né, a Corteva, Enlist, estar aqui falando em sistema de proteção, né, de plantas daninhas, de facilidade, se isso não estivesse aliado à produtividade.
Então hoje a Corteva também, junto aos seus licenciados, a gente está ofertando para o mercado aí variedades, tanto em liste como conquesta, com alto teto produtivo. Então essas variedades, além de ter a opção do manejo, de flexibilizar o manejo das plantas daninhas, a gente consegue aliar isso à produtividade, que é o que no final das contas o agricultor mais busca. O Cristiano Folli, líder comercial em Enlist Sul, conversando com a gente para mostrar um pouquinho esse crescimento da presença de plantas daninhas nas lavouras de soja aqui no sul do Brasil, em especial aqui no Rio Grande do Sul, e as opções que o produtor tem para fazer esse controle de maneira efetiva. Você continue ligado aqui no Notícias Agrícolas, que daqui a pouquinho tem mais programação para você aqui direto de Não Me Toque, no Rio Grande do Sul.